Lei 8987 de fevereiro de 95. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição Federal e da outras providências. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços. Artigo 2. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se: inciso 1. Poder concedente é a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. Inciso 2. Concessão de serviço público é a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. A pessoa jurídica ou consórcio de ambas as que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Inciso 3. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública é a construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público delegados pelo poder concedente mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a realização por sua conta e risco e de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Inciso 4. Permissão de serviço público é a delegação a título precário mediante licitação da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Artigo 3. As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação com a cooperação dos usuários. Artigo 4. A concessão de serviço público precedida ou não da execução de obra pública será formalizada mediante contrato que deverá observar os termos desta lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. Artigo 5. O poder concedente publicará previamente ao edital de licitação ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. Capítulo 2. Do serviço adequado. Artigo 6. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarefas. Parágrafo 2. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Parágrafo 3. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando: inciso 1. Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e, inciso 2. Por inadimplemento do usuário considerado o interesse da coletividade. Parágrafo 4. A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 3 deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado. Capítulo 3. Dos direitos e obrigações dos usuários. Artigo 7. Sem prejuízo do disposto na Lei 8078, de 11 de setembro de 90, são direitos e obrigações dos usuários
Inciso 1. Receber serviço adequado. Inciso 2. Receber do poder concedente da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. Inciso 3. Obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. Inciso 4. Levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço prestado. Inciso 5. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço. Inciso 6. Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços. Artigo 7-A. As concessionárias de serviços públicos, de direito público e privado Artigo 7-A. As concessionárias de serviços públicos de direito público e privado nos Estados e no Distrito Federal são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de 6 datas opcionais para escolherem os dias de vencimento de seus débitos. Capítulo 4. Da política tarifária. Artigo 9. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. Parágrafo 1. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário. Parágrafo 2. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 3. Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso. Parágrafo 4. Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo concomitantemente à alteração. Parágrafo 5. A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos 5 anos. Artigo 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. Artigo 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no artigo 17 desta lei. Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Artigo 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. Capítulo 5. Da licitação. Artigo 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Artigo 15. No julgamento da licitação, será considerado um dos seguintes critérios. Inciso 1. O menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. Inciso 2. A maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão. Inciso 3. A combinação 2-a-2 dos critérios referidos nos incisos 1, 2 e 7. Inciso 4.
a melhor proposta técnica com preço fixado no edital. Inciso 5. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica. Inciso 6. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica ou, inciso 7, melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. Parágrafo 1. A aplicação do critério previsto no inciso 3 só será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira. Parágrafo 2. Para fins de aplicação do disposto nos incisos 4, 5, 6 e 7, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para a formulação de propostas técnicas. Parágrafo 3. O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação. Parágrafo 4. Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira. Artigo 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato a que se refere o artigo 5 desta lei. Artigo 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. Parágrafo 1. Considerar-se-á também desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida entidade. Parágrafo 2. Inclui-se nas vantagens ou subsídios de que trata este artigo qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado, ainda que em consequência da natureza jurídica do licitante que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes. Artigo 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados no que couber os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos, que conterá especialmente, inciso 1, o objeto, metas e prazos da concessão. Inciso 2, a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço. Inciso 3. Os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato. Inciso 4. Prazo, local e horário em que serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e à apresentação das propostas. Inciso 5. Os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal. Inciso 6. As possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. Inciso 7. Os direitos e obrigações do poder concedente da concessionária em relação às alterações e expansões a serem realizadas no futuro para garantir a continuidade da prestação do serviço. Inciso 8. Os critérios de reajuste e revisão da tarifa. Inciso 9. Os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta. Inciso 10. A indicação dos bens reversíveis. Inciso 11. As características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior. Inciso 12. A expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa. Inciso 13. As condições de liderança da empresa responsável na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio.
Inciso 14. Nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato que conterá as cláusulas essenciais referidas no artigo 23 desta lei, quando aplicáveis. Inciso 15. Nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra. Inciso 16. Nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado. Artigo 18-A. O edital poderá prever a invasão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que: inciso 1. Encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto um invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Inciso 2. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. Inciso 3. Inabilitado o licitante, melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar e assim sucessivamente até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. Inciso 4. Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas.